Graças a Deus. Oh, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos mais um dia com você, nesta quinta-feira, falando aí, programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é estudo da Palavra de Deus para a nossa vida e para você. E para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, mais uma vez, obrigado, pastor. Eu é que agradeço. O programa tem sido demais, tem sido um alimento espiritual, ministerial, enfim, familiar. Em todos os sentidos, nós temos procurado crescer na graça e no conhecimento. Amém. E junto nós temos também pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor César. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estamos juntos. E é sempre bom aprendermos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, essa palavra, ela muda, ela traz realmente à existência as coisas que não existem. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nessa programação. Fique na bênção. Amém. E a você, querido, que nos acompanha. Nós estamos estudando aí, princípio da autoridade. Faz o seguinte, pegue Bíblia, caneta e papel, vamos passar meia hora aqui estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo, é tempo você pegar a sua Bíblia, caneta e papel, vamos ler pega aí, pastor, vamos ler em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, rapidinho, com você. Pastor Carlos Leite, nós estamos nos baseando sobre o princípio da autoridade em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. O que diz aí, pastor? Diz o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todo ser humano esteja sujeito às autoridades feitas por Deus. Porque não há autoridade que está sobre ele constituída, que não esteja sobre Deus. Deus é a fonte e ele passa a autoridade. Nós já falamos isso nos programas anteriores, né? O versículo 2 é o seguinte, diz, quando você não respeita a autoridade, você não respeita Deus. E aqueles que assim fazem, trazem maldição sobre a sua vida. E nós terminamos ontem lendo em Salmos 110 e o versículo 4. Salmos de número 110 e o versículo 4. Lemos aí, falamos que Deus, ele não é democrata, Deus é teocrata. Deus determina e acontece. E no Salmo é bem claro sobre isso. Olha o que diz Salmos 110 e o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor falou, o Senhor jurou, e não se arrepende. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se perguntasse ao povo, ele dizia questionar. Não, peraí, sobre a ordem de Melquisedeque não dá, porque Melquisedeque não é sacerdote reconhecido pelos judeus. Por quê? Porque ele não é da tribo de Levi. Melquisedeque era rei de Salém, não era nem parente de Abraão. Apareceu só uma vez, a Bíblia só fala nele lá em Abraão, lá em Gênesis, quando ele aparece a Abraão, e ele vem abençoar a vida de Abraão. Mas aí Jesus vem como sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Por quê? Porque Deus assim determinou. E não se arrepende, não adianta questionar. Não adianta questionar a autoridade. Por quê? Porque é Deus que faz a autoridade é quem dá. Eu falei ontem sobre todos podem ser candidato, mas para ser liderança espiritual, a escolha é de Deus. Deus escolheu a liderança sacerdotal de Jesus Cristo, foi Deus que escolheu. Ele disse, tu vai ser sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Tu és o Messias, mas como sacerdote, a linhagem que está sobre ti é a linhagem de Melquisedeque. É Deus que faz, é Deus que... Quer dizer, olha só, quando a autoridade é questionada, você questiona aquele que a concedeu.
Quando você questiona a autoridade, quando você, nós vamos questionar agora a autoridade de Jesus Cristo como sacerdote, você está questionando a Deus. Veja, nós vamos ver isso lá em Números, capítulo 16, Números, capítulo 16, versículo 1 e versículo 3. Mais uma vez, vamos para o povo lá, onde Moisés estava passando por um trabalho grande. Números, capítulo 16, versículo 1 até o 3. Veja o que diz aí, pastor. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Olha só, vamos lá. Corá era filho de Zissar, de Corate, filho de Levi. Ele era da tribo de Levi, da mesma tribo de Moisés. Ele poderia ser sumo sacerdote, porque ele tinha a linhagem da tribo. Mas Deus escolheu Arão. E ele veio, olha só, levou consigo Dan, Abirão, filho de Eliabe, filho de On, filho de Pete, filho de Rubem. Esses não podiam ser sacerdote. Esses não podiam mostrar incenso. Corá sim. E levou consigo também, querido, se levantaram contra Moisés. Lembra, quando eles se levantaram contra Moisés, eles não estavam se levantando contra Moisés. Eles estavam se levantando contra a unção de Moisés. O Senhor é conosco. E eles levaram mais de 250 líderes, bem conceituados. Gente que era líder, gente que exercia liderança, gente que também exercia liderança junto com eles. Então eles não estavam sozinhos. Eles se levantaram contra a unção, eles se levantaram contra eles, levaram mais de 250 pessoas que existiam, que tinham a unção. Ou seja, pastor, aquilo que Satanás fez no céu, eles fizeram na terra. Exatamente isso. Né? Olha só, eles se juntaram contra Moisés dizendo, basta, toda a congregação é santa. Eles são santos. Por que você se coloca a nosso líder no meio da congregação? Eles falaram uma coisa certa? Falaram. Todos eles eram santos? Eram. Todo Deus não estava com eles? Estavam. Por que você se coloca? É porque eles não viram a história de Moisés, eles não conheceram. E tem gente que chega no meio da coisa e quer contar a história, quer fazer a história, e não viu. Por acaso, quem é que estava lá no Monte Sinai quando Deus chamou Moisés? Quem estava no Monte Sinai? Quem viu o chamado de Moisés? Ninguém. Só Moisés e Deus. Veja bem, Moisés, ele ficou com o povo até os 6 anos, cuidado pela sua mãe. Certo? Depois ele foi para onde? Para o palácio do faraó. No palácio do faraó ele passava dificuldade? No palácio do faraó ele comia mal? O povo estava sendo escravo, mas ele estava comendo bem melhor, lá no palácio do faraó. Com 40 anos ele levantou-se, matou um egípcio para defender o povo e fugiu para o deserto. O povo continuou escravo, mas ele estava lá no deserto, livre, apresentando as ovelhas, casou, ficou na casa do sogro. Passou fome na casa do sogro? Não. Passou necessidade? Não. Estava bem. De repente, Deus levanta ele para tirar o povo lá. Por que Deus não chamou? E tinha gente boa lá? Claro que tinha. E foi revelação, né? E tinha gente boa lá? Claro que tinha. Lá tinha Josué, lá tinha Caleb, que quando entraram na monte não se contaminaram. Por que Deus não chamou o jovem Josué? O próprio Arão. O próprio Arão. Não chamou Caleb. Por que Deus não chamou? Deus foi lá e escolheu Moisés. Porque é uma escolha de Deus. Deus escolheu. Às vezes nós não entendemos por que Deus escolheu aquele líder. É uma escolha pessoal de Deus. Deus escolheu. Ele relutou. Ele não queria, ele relutou. E ele relutou, ele disse, o que eu vou dizer? Eu vou chegar lá e não vão me aceitar? Faz 40 anos que eu não vejo esse povo. Vai fazer 74 anos, que ele ficou até os 6, 74 anos, que eu não estou no meio deles. Eu sou mais improvável. O que eu vou dizer? Diz que eu sou
Eu sou o que sou. Eu determino, eu faço. Quando eles questionaram Moisés, eles estavam questionando esse chamado que Deus fez. Ele disse, eu que escolhi. Por que vocês se colocam no meio da congregação? Por quê? Porque Deus determinou. Quando eles questionaram isso, eles estão questionando o quê? Uma determinação de Deus. Como se pudesse, pastores, questionar uma determinação de Deus, porque Deus ele faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus em Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas ou reveladas são para o Senhor, nosso Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Ou seja, Deus escolhe, determina, direciona, revela e mostra aquilo que Ele quer segundo a sua vontade. Mas sabe, aí você pode dizer, poxa, os 250 estão todo mundo errado, só Moisés que está, eles estão questionando Deus. Eles não estão questionando Moisés, eles estão questionando Deus. Você não se levanta contra a autoridade, você se levanta contra Deus. Aí qual é a determinação de Moisés? Qual é a determinação de Moisés? Lê lá, acho que é número 23, vê se é número 23, acho que é não, perdão, não, número 16, acho que é o 16 e o 23. 16, 23. 23 e 24, vê lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala toda essa congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Quer dizer, o que Deus manda? Se afaste desse rebelde, que eu vou tratar com eles. O que é dito para a igreja? Quando você conhece o rebelde, está se levantando contra a liderança, querido, se afaste dele, porque Deus vai tratar com ele. E se você estiver junto, você vai morrer junto. Meu Deus. O princípio de Deus é o seguinte, aqueles que estão com rebeldes vão morrer junto. Deus disse, olha, diga para o povo que se afaste deles. Se afaste do meio deles. Porque se você estiver junto, vocês vão morrer junto. Vai pagar junto. Quer dizer, e isso acontece, o que acontece aí? Aí há uma murmuração, o pessoal vai chegando. Em vez de se afastar, vai chegando. E vem o juiz de Deus e vai todo mundo junto. E é engraçado, pastor, que o líder, a liderança, porque Corá, Datã e Abirão, principalmente Corá aqui, eles não eram pessoas de difícil falácia, não. Eles tinham uma oratória muito boa, porque para persuadir um determinado número é aquilo que Satanás fez. Ou seja, ele conversou 30% ali. Ou seja, na verdade, e nem por isso os anjos, eles deixaram a sua condição e nem por isso o Senhor trouxe de volta. Eles passaram a ser demônios. Por quê? Porque simplesmente o Senhor falou, eu vou tratar. Então Deus realmente ele trata, porque no capítulo, no Êxodo 7, o Senhor diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Ou seja, Deus colocou a unção que estava em Moisés como do próprio Deus, porque aquilo que nós conversamos em off, Deus falava, e até não tinha esse entendimento, né, de testa a testa, ou seja, da face a face. Então como é que você vai questionar uma determinação que Deus escolheu? Quem é o homem para questionar Deus? Aí ele vem, e isso Deus manda se afastar. Quer ver o que diz lá em 2 João, pastor? 2 João, João só tem um capítulo, né? Eu acho que é o versículo do 9 até o 11, é 2 João, do capítulo é o primeiro, só tem um capítulo. Sim. É do 9, vê se é do 9, se não me falha. É do 9, do 8 até o 11, quer ver? 2 João. O 8 diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. E todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. É isso? E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Até o 11, vai. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa. E nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Meu Deus, isso é muito sério. Isso aqui já é olha juízo. Quem está falando já é juízo, né? João dizendo o seguinte, ele vem trazendo algo, porque quando você se levanta contra a autoridade, não é de Deus. Você está falando algo que não é de Deus, você vem trazendo outro, é uma rebelião. Aí João diz assim, nem saúda. Nem cumprimenta, né? Nem cumprimenta, porque você cumprimenta, você está trazendo maldição sobre a tua vida. Meu Deus. Não fala. Aí o rebeliado diz, vamos tomar um café com o rebeliado, não tem nada com isso. Vamos marcar um churrasco. Vamos marcar um churrasco com o rebeliado. Falar mal do pastor. Não, e o cara saiu sem rebelião, não tem nada com isso. Ele saiu, é problema dele, mas eu vou levar lá em casa, porque a minha amizade com ele é diferente. Querido, eu estou aqui para ensinar você pode continuar trazendo maldição para a tua vida. Eu não posso fazer nada. Eu posso pregar a palavra para você, dizer, se você está fazendo isso, você está trazendo maldição. Você leva o rebeliado para tua casa para comer aquela galinha velha, ensopada, fazer aquela comilança toda, você está trazendo maldição sobre a tua vida, querido. É um fogo estranho, né? Está trazendo maldição sobre a tua vida. É isso que João fala, nem cumprimente ele.
Corta tudo. Corta tudo. Por quê? Porque ele está trazendo algo que não é de Deus. Já está trazendo juízo sobre a tua vida. Porque esse falso ensinadores, como está escrito aqui, ele tem influência sobre aquele amigo. Né? Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Voltamos falando sobre isso. Quer dizer, falando sobre João, vem dizendo assim, ó, esse que vem trazendo prevaricação, vem trazendo coisas que não é de Deus, vem trazendo contendo no meio da igreja, vem trazendo palavra, querido, morador, sai fora. João diz, nem cumprimente, nem fale com ele, sai fora, porque você está trazendo maldição. Aqueles que assim fazem, trazem maldição. E Moisés vem falando com isso. Quando Moisés chegou lá, lá em Números, capítulo 16, e o versículo 24, Deus fala. Então, o Deus falou com Moisés dizendo, aí não é mais João, aí já é Deus dizendo, fala a toda a congregação, apartai-vos ao redor da tenda de Corã, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã, Abirão, e eles foram os anciões de Israel. E falou ao coração dizendo, apartai-vos agora da tenda desses homens ímpios, não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais com todos os seus pecados. Vocês vão participar do pecado deles, sai daí. E se separaram da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Abirã. E saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntaram suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Quer dizer, Deus se afasta e o povo se afastou. Aí Moisés falou algo assim, ó. Se acontecer algo natural, comum aos homens, vocês morrerem de um infarto de miocárdio, de uma vez vocês morrer, ou se for algo natural, Deus não está comigo, não adianta. Deus não está comigo. Um AVC, né? Uma parada cardíaca. Se é uma parada AVC, não, Deus não está comigo. Mas se a terra se abrir e esses ímpios descerem vivos para o inferno, aí Deus está comigo. Falta de amor que Moisés tinha, né? Você fala, é falta de amor, né? Por que não amou esse rebelde? Falta de amor, por que não amou esse rebelde? E como Moisés falou, aconteceu. Olha só, quando você se levanta contra a conexão, quem age é Deus. Números, capítulo 16 e o versículo 41. Não, número 16, aí vai lá, no 16, 31, perdão, não é 40, 31. E aconteceu que ele, tendo terminado de falar todas essas palavras, rompeu-se a terra, e debaixo deles, e abriu-se a terra em sua boca, e travou eles em sua casa, e todos os homens, e Coré, e todas as suas posses, e todos desceram vivos ao abismo, e com tudo que possuíam, e a terra cobriu, e pereceram no meio da congregação. Olha que juízo, né, pastor? É uma coisa muito séria. E como isso, engraçado, Deus não tratou isso com misericórdia, não. Deus tratou isso com severidade. Deus tratou isso realmente com dureza. Para que fica claro, né? Não, veja bem, César, é o que nós estamos falando desde o primeiro dia. É porque Deus passou por isso. Deus sabe o que é rebeldia. Deus sabe o que é um ser se levantar contra ele. Deus experimentou isso onde? No céu. O primeiro levantou foi Satanás. E isso é um princípio satânico. Não tem misericórdia. Deus expulsou 1/3 dos anjos do céu, dos seus filhos, criatura que ele criou. Por quê? Porque foram com Satanás. Deus podia ter expulsado Satanás e perdoado eles. Não, vocês foram enganados. Não. Eles aceitaram. E entrou no seu coração. Quando Deus fala aqui com eles, nem cumprimenta eles. Sai. Aqui estiver perto da tenda, vão pagar com eles. Não toque nada deles. Sai de perto deles. Porque eu vou tratar. Porque esse negócio de rebelião, eu vou tratar.
Deus não aceita isso, Deus não tem negócio com rebelião. Deus não tem isso. A liderança estava dividida, se dividiu e Deus tratou. Agora, César, imagina o seguinte, imagina, pastor César e pastor Carlos Leite. Nós estamos lá, nós vimos a terra abrir, ali era o juiz de Deus, segundo a palavra de Moisés, a terra abriu, segundo a palavra de Moisés. Ele terminou, Deus cumpriu o que Moisés disse. O que nós íamos dizer? Ele é de Deus. Ele é de Deus. O que nós dizer? Moisés está com Deus. Iríamos ter alguma dúvida? Moisés está com Deus e mais. Deus está com ele. A palavra, Deus está com ele. A palavra dele teve poder. Tem poder. Deus está com ele. E ele está com Deus. Deus está com ele. E ele está com Deus. No outro dia, menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Está em número 16? Lê número 16 e o versículo 41. Número 16 e lê o que diz no versículo 41. Olha só. Vamos lá. 41 diz: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Olha só. No outro dia, toda a igreja se levantou contra Moisés. No dia anterior, era Arã, Datã, Coré, Abiú, Datã. e mais os 250 anciões, também morreram, está aqui, depois você vai ler, morreram também. Mas era eles, eram os rebeldes. No outro dia, toda a igreja se levantou contra eles, disseram: vocês mataram os servos do Senhor. Mas é muita loucura Quer isso, dizer, pastor. o povo, não era mais o Moisés que era o povo do Senhor era o rebelde. Por quê? Exatamente. Porque quando... Ô César, existe um segredo, César. Isso é loucura demais. Porque não tem. Vocês mataram como? Por acaso foi Moisés que abriu a terra? Foi Moisés que levou eles vivos ao inferno? Não. Mas eu conto o seguinte, aí há um problema. Quando a igreja se divide e a liderança está unida, você vence. A liderança se dividiu. E quando a liderança se divide, você divide a igreja. O problema nas igrejas, quando a liderança se divide, você divide a igreja. E a igreja toda foi com o rebelde. Esse é um segredo para os líderes. Porque quando há um problema no meio da igreja, no corpo da igreja, mas a liderança está unida, é fácil vencer. Agora, quando a liderança está dividida, a igreja toda sofre e paga. Esse foi um dos grandes segredos que eu estou orando. Deus falou com o meu coração muito forte para a liderança que estava dividida. E eles se levantaram contra. Eles não viram a obra de Deus. Então, mas pastor, aqui é notável e é claro, para a gente pelo menos é absolutamente claro que isso aqui foi uma obra, um juízo de Deus, inclusive honrando a Moisés e a palavra chamado, proferida. Tanto é, se você for ver na sequência aqui, quando a congregação se levanta, agora toda a igreja. Aí era para pensar, será que só Moisés está certo? Todo mundo está enganado? Só Moisés está certo? Está todo mundo enganado? E realmente, só Moisés estava certo. Estavam todos errados, todos enganados. Então ele disse: eu vou matar todo mundo. Exatamente. Eu vou matar tudo. Agora não é só Datã, Abirão e o 250, agora eu vou matar tudo. Exatamente. Aí o que Moisés fez? Corre, Arão, levanta o incenso, vai para lá, clama, porque Deus vai matar todo mundo. Agora Deus vai matar todo mundo. Porque todos eles se levantaram contra Deus. Eles não entenderam o princípio que você se levanta contra Moisés, você se levanta contra Deus. O que era para Deus exterminar todo aquele povo e começar de novo, que foi essa proposta que ele acabou fazendo para Moisés. Moisés disse: não, senhor, não faz isso, né? Eu prefiro que o senhor me tire, que o senhor me mate. Olha, risco o meu nome do livro da vida, eu vou riscar do livro da vida o nome de todo aquele que pecar contra mim. Então é exatamente isso. Só que isso é muito sério, pastor. É muito sério. Aí o que aconteceu? Pela intervenção, eles se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra Arão. Pela intervenção de Arão e de Moisés, Deus poupou o povo. Meu Deus. Por quê? Porque a liderança, querido, está aí para clamar pelo povo. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor César. Obrigado, pastor César. Pastor Zé Carlos, é realmente um manancial muito grande. É um aprendizado, eu estou aprendendo muito, está sendo muito rico para mim, e eu glorifico a Deus, agradeço a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Carlos Leite que está aqui, e eu tenho certeza, meu irmão, você está ouvindo, recebendo essa palavra, eu tenho plena convicção que se você está abrindo o teu coração, está sendo sincero com Deus, Deus está fazendo mover muito forte na sua vida, que o Senhor continue te abençoando e não deixe o diabo roubar a sua bênção, não. Fique junto com a gente e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Querido pastor Carlos Leite, obrigado, pastor Carlos Leite. Obrigado a todos vocês, pastor Zé Carlos, pastor César. Tamo junto. Amém. Olha só, querido. Pastor, esteja orando por nós.
Pai, em nome de Jesus, é boa essa palavra. E nós queremos, Pai, instruir, edificar a tua igreja e livrá-los dessas ciladas infernais que campeiam no século 21. Sim, meu Deus. Espírito Santo, prepara um povo para a salvação. Aleluia. Prepara um povo para aguardar a volta do Senhor Jesus de pé. Sim, meu Deus. E livra esse povo de se misturar com essas pessoas maldizentes, caluniadoras, propaladores de arrogâncias. Enfim, meu Pai, livra o teu povo do mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, amanhã nós voltamos falando desse assunto aqui onde é que nós paramos. E nós temos, nessa mesmo horário, nessa mesma emissora, temos um encontro marcado. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.